Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas, nos protegendo, guardando, livrando de todo o mal. Te suplicamos, Deus, que com teu Santo Espírito visite a todos os lares que verem e ouvirem esta mensagem, que hoje, Senhor, direcionada apenas para os teus servos, mas todos aqueles que ainda não o são, saberão com fidelidade, com verdade, que só o teu Filho pode nos fazer e nos dar força para podermos fazer de nossas vidas essa transformação que é sair das trevas para a tua luz. Unge a cada um com sabedoria, com discernimento, que sintam em seus corações, em suas mentes, que nós não fazemos mal, só o bem, seja lá a quem, não nos interessa a quem. Se são os nossos irmãos, se são os nossos amigos, se são aqueles que se fazem de nossos inimigos. Porque Deus, tu sabe que em nossos corações não há mágoa, não há rancor, não há vingança, não há outro desejo a não ser que aqueles que não te aceitam, não aceitaram ainda o teu Filho Jesus Cristo como Salvador, venham a fazê-lo, para que muitos desses, Senhor, sejam grandes baluartes na batalha contra o mal. Nós te suplicamos, Senhor, também bênçãos sobre as pessoas que perderam seus entes queridos nessa pandemia, até os dias de hoje, e os que ainda virão e acontecerá, Senhor, que tu confortes e ajudes, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus amados irmãos, meus amados amigos, hoje o nosso estudo é praticamente para os nossos irmãos. Porque muitas das vezes nós nos esquecemos dos vários valores que temos e que necessita-se uma advertência, uma lembrança, para que nós nos reconscientizemos do grande potencial que nós somos neste mundo de trevas. A Bíblia nos diz que nós receberemos coroas, não é? Mas é preciso saber como nós as receberemos. O que deveremos fazer, o que estamos fazendo para que sejamos merecedores destas coroas. Em Romanos 6:10 nos diz assim: porquanto, ao ter morrido de uma só vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, ele veio sem pecado. Ele era um homem santo, era um Deus, era o próprio Deus e é o próprio Deus. Então ele se fez pecador, para que não houvesse mais aquela matança de animais, ele se tornou como um cordeiro. Foi levado ao matadouro e lá crucificado. E ali na cruz do Calvário, ele tomou sobre si os nossos pecados. E ali na cruz, já dei esse exemplo uma vez, mas eu adoro repetir alguns exemplos, que é a realidade que muita gente não chega a assimilar. Um funil voltado para Jesus, aquela boca de funil enorme e aquele bico sobre o corpo de Jesus. Ele ali já angustiante começou logo lá no Getsemane. Quando ele começou a sentir o que ia receber, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice.
mas que não seja a minha vontade, que seja a tua. E Deus consentiu que ele continuasse a receber os nossos pecados. Dali por diante começou a descer sobre o corpo de Jesus o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. Já imaginou isso? De toda a humanidade. Dos que estavam vivos, dos que já morreram e dos que ainda iriam nascer, tomando sobre si. E agora já na cruz, lhe pregaram os pés, lhe pregaram as mãos, lhe lançaram no corpo uma lança, e ele veio a perecer. E o véu foi rasgado. O véu do passado. Uma nova era surgiu. Um novo tempo surgiu. Agora não era mais a lei, agora era a graça salvadora de Jesus Cristo. Agora havia uma condição que não era aquela de pagar com animais os pecados, mas com a renúncia aos pecados do mundo. E ele ditou as normas através dos evangelhos de como se viver para que só morresse este corpo, terra. Para a terra voltarás, e o céu receberá a alma e o espírito, que é o sopro de Deus. É maravilhoso ser cristão. Você que é um perseguidor, você que se sente indiferente, é muito importante. No dia em que o Espírito Santo de Deus entrar em sua vida, lhe transformar, você verá como é doce, meigo, suave viver só em amor e em verdade. É delicioso, é maravilhoso. Estas referências, como disse, são dirigidas aos cristãos, mas você que não é cristão pode tomar como lição. Até mesmo uma pessoa salva irá a julgamento, só que será um julgamento diferente. Aqueles que não aceitaram Jesus irão ser julgados no trono branco. Em Apocalipse diz que descerá do céu o trono branco, sobre ele assentar-se-ão 24 anciões, e no seu centro sentar-se-á Jesus para o julgamento da humanidade, isso após a grande tribulação. Todos serão julgados, enquanto que os cristãos serão julgados no trono de Cristo. Vamos continuar o nosso estudo. Em 1 Pedro 2, 24 e 25, nos diz: levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. No versículo 25 ele diz: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Nós somos aquela ovelha perdida, que agora entendeu, compreendeu, discerniu a mensagem santa de Jesus e aceitou-o como o único e suficiente Salvador. Você que é cristão fiel, ouça e depois leia. Você que não é cristão, leia, ouça, leia e tire suas próprias conclusões de todos os versículos, anote ou guarda a imagem e vá conferindo na Bíblia. A Bíblia é católica. Só que a Bíblia católica tem uns vocabulários que você vai ter que ir para o dicionário.
Enquanto que a Bíblia cristã ela é mais objetiva, mais clara, porque nós não tememos você deixar de ser cristão. Nós não tememos. Nós queremos que você conheça a verdade, porque a palavra diz que a verdade te libertará, como me libertou, como libertou tantos e tantos milhões de cristãos que tem pelos mundos, mesmo perseguidos. Esta semana vi uma reportagem que lá no Afeganistão foram mortos, puseram os homens missionários de Deus num saco plástico e amarraram a boca. E os homens morreram, os cristãos missionários foram mortos por asfixia dentro daqueles sacos. Foi documentado, mandado as imagens aqui para o Brasil, porque sempre há alguém fiel à palavra. Mas serve de exemplo para nós a fé, a determinação. Morri para o mundo, mas nasci para Deus. E este nascimento é puro, é santo, é imaculado. Porque esta vida agora é eterna, não há mais quem possa tirá-la. É grandioso, é maravilhoso servir ao Senhor, nosso Deus. Depois da morte, quem não for salvo, passará pelo julgamento do trono branco. Aí o julgamento será mais minucioso. Refere-se aos cristãos, né? Ou melhor, refere-se ao tribunal para aqueles que não são cristãos. Quem for salvo também será julgado, mas o julgamento será no tribunal de Cristo. Sabe por quê? Porque na igreja tem muitos que se professam cristão e agem como cristão, mas a seu interior é uma cascavel. O seu interior é totalmente diferente daquilo que é. Estas pessoas que pregam e se dizem cristão, e de cristão não tem nada, porque as direções deles são totalmente diferentes, caminhos opostos ao que Cristo nos ensina a seguir. Estes irão prestar contas a Deus, certamente, no trono branco. Mas aqueles que estão no templo cristão, se dizem cristão, trabalham como cristão, vivem como cristão, mas no seu interior não são cristãos. Estes serão julgados também, mas foram salvos. Foram salvos. Em 1 Coríntios 3, 11 a 15 nos diz: está explícito que ninguém vai se queimar, apenas as suas obras se queimarão. Note, ainda que o fogo prova as obras de cada um para ver a qualidade das mesmas. E é na qualidade destas obras que Deus está interessado. Então, meu amigo, há alguns aspectos positivos nesta passagem. Falando positivamente, Paulo diz: e se alguém edificou com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Se manifestará. E dirá a personalidade real de quem é e de quem foi aquele. O que significa isso? Ouro, na Bíblia, significa divindade e glória. Todos os móveis do tabernáculo eram decorados com ouro. O ouro representa a coisa mais elevada ali, porque é a coisa mais elevada aqui na terra. Sempre se adora Jesus Cristo como Deus. E sempre que o louvamos como Deus. Quando estamos juntos, somos um tesouro do céu. Mateus 6:20. A glória de Deus e a sua presença sobre nós é prata. E será ouro quando nós estivermos lá, reunidos no grande coral, cantando e louvando ao nome deste grandioso e soberano Deus. A prata
Na Bíblia é o preço da redenção. Quando Jesus foi vendido, o seu preço foi de 30 moedas de prata. Quando os judeus iam para a batalha, recebiam esse valor em prata, como uma espécie de reparação pelas suas almas. Cada vez que você falar a um homem o que ele deve fazer para ser salvo, estará acumulando um tesouro de prata no céu. Mateus 6, 20 e 21. Pedras preciosas. O que são as pedras preciosas? Pedras preciosas em Mateus 3, 17 e 18. Os salvos são como pedras preciosas. Pedras preciosas são as pessoas que vocês levaram a Cristo. Em 1 Pedro 2,5 diz, e em Zacarias 9, repete, lemos que os salvos são como pedras de uma coroa. São como pedras de uma coroa. As pessoas que conduziram a Cristo são pedras preciosas que farão parte da sua coroa. Se porventura Jesus Cristo colocar uma coroa sobre a sua cabeça e disser, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O céu todo, do alicerce ao teto, vai dizer amém. Não há honra maior que esta, meu amigo, meu irmão. Só Jesus em nossas vidas, em nossos corações. A coroa da justiça. A coroa da justiça está em 2 Timóteo, capítulo 7, capítulo 4, versículos 7 e 8. Esta é a primeira. É chamada coroa da justiça e será dada às pessoas que amam a sua vinda. Agora vejamos como você vai se portar ao receber a sua coroa. Você deseja realmente a vinda do Senhor Jesus Cristo? Se alguém deseja, ganhará esta coroa. Apocalipse 3:11. Jamais permita que a segunda vinda de Cristo seja apenas um lugar comum para você. Jamais permita que alguém tome o seu lugar por não guardar a sua vida. A coroa da vida. Em Tiago 1:12 e Apocalipse 2:10. Jesus não nos disse para sermos fiéis até a morte para nos dar a vida eterna. A vida eterna está condicionada ao sangue de Jesus. Aprendi algo nesta passagem. Aprendi que se um cristão resiste à tentação, Deus lhe dará a mesma coroa dada ao Marte. Eles são ambos mencionados no mesmo lugar. Ele dará a coroa da vida àqueles que são fiéis até a morte. Tiago 1:12. E aos que o amam. Aí é que está o segredo. Jesus Cristo prometeu uma coroa da vida a quem enfrentar a tentação por amor dele. Estas coroas nós iremos receber. São várias coroas se nós formos fiéis. São várias maravilhosas bênçãos e prêmios que nós receberemos. Mas é muito difícil. Humanamente, irmão, se você não tiver o poder do Espírito em você, é quase impossível. Mas, para aquele que está em nós, glória a Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Ele lhe dá exemplo daqueles homens, dentro de um saco plástico, acocorados. Meus amados, ou renuncia, ou nós fechamos o saco. Ou renuncia, ou a morte será por sufocamento. Imagine o que eu faria
O que você faria? É preciso ter fé. É preciso confiar. É preciso ter a certeza daquilo que somos. E não renunciar. Fecharam a boca do saco. É lamentável, muito lamentável. Mas foram mortos por não negaram o sacrifício de Jesus na cruz. A coroa da incorrupção. 1 Coríntios 9, 24 e 27. Esta passagem, meu irmão, é muito especial. Esta passagem especial nada tem a ver com o fato de ir para o inferno. Quando Paulo disse, subjugo o meu corpo, ele não quis dizer a fim de não ir para o inferno, mas a fim de não deixar de pregar. Ou seja, de o Senhor me deixa à parte. Ele está se referindo àquelas pessoas que, em todo o mundo, e todo aquele que luta, de onde se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, 25. Então existe uma coroa incorruptível para o Filho de Deus. Aquele que não se deixou levar pelas maravilhosas coisas do mundo, a ambição, a inveja, a intriga, o disse-me-disse e principalmente o desamor. Algumas pessoas começam correndo e ficam observando os outros corredores. Já viu? Vai o corredor na pista principal e outras pessoas vão correndo ao lado, eles não estão se saindo tão bem. Sou melhor. Aí tropeça. Viu isso? Você o viu tropeçar? Há uma escolha. Olhe e não tropece. Mas ele tropeçou. Esse tolo vai perder a corrida. Ele tem um curso a seguir. Em Hebreus 12, 2 diz, tenho uma corrida a seguir. Devo correr para ganhar. E o que faz o povo de Deus é vencer e não ser vencido. Mesmo que aquele que lhe persegue, aquele que lhe quer o mal, se ache vitorioso. Mas a vitória é daquele que é lavado pelo sangue de Jesus. Há uma coroa de glória dada ao pastor fiel que alimenta o rebanho com palavras de Deus. Eu estou assim tristíssimo, que eu vejo pessoas que se dizem cristãos levando uma mensagem totalmente adversa à do que Cristo pregou para nós e do que os nossos apóstolos ensinaram para nós, ditado e escrita por eles, para que nos nossos tempos nós vivêssemos por ela. E estes homens têm a Bíblia na mão, mas uma Bíblia que eles pregam totalmente diferente. Existe uma coroa de glória dada aos pastores, aos homens verdadeiramente fiéis na sua mensagem cristã. É preciso conhecer, é preciso saber o caminho que Cristo está nos oferecendo. Ninguém sabia disso melhor do que Simão Pedro. Em João, capítulo 21, 16, ele falou isso 3 vezes. O velho Simão Pedro seguiu bem a essa doutrina. Alimentai o rebanho. Esta é a mensagem. E de pregai o evangelho a toda criatura. Coroas de gozo. 1 Tessalonicenses 19, 20. Qual é a nossa coroa? Nossa coroa são as pessoas na segunda vinda de Cristo. Sim, essas pessoas que nós pregamos e elas se converteram. Esta é a coroa do ganhador de almas. A razão por ela ser chamada coroa de gozo é porque sempre que um pecador é salvo, há alegria no céu. Lucas 15,
versículo 7. Quanta alegria, meu amado irmão, quanta alegria você tem causado ao céu. No ano passado, estava ganhando uma pessoa para Cristo. Ela se converteu através das nossas mensagens, que antes era sem vídeo. E ela confessou que aceitou Jesus. Quanta alegria. Você tem causado no céu alegria? Você tem ganhado almas para Jesus? As pessoas dizem, não tenho muito tempo, não tenho talento de evangelizar. Não posso. Esse é o problema com eles e com elas. As pessoas mentem e procuram um álibi para a negligência em suas vidas. Jamais tive habilidade para ganhar almas. Mas tenho feito isso. Tento e não consigo. Muitas das vezes você lança a mensagem e a pessoa sai sem dar um sinal de convertimento, mas tempos depois se converte. Muitas das vezes os pastores estão pregando uma mensagem rica, bonita, e ninguém aceita. E chega um humilde, um homem semi-analfabeto, prega o evangelho com a força e o poder do Espírito e ele aceita Jesus. E alegra aquele coração, diz, olha, consegui uma alma para Jesus. Mas a semente já estava ali crescendo. Apenas foi a confirmação das mensagens anteriores. Qual o problema para pregar o evangelho? O Espírito Santo nos ilumina. O Espírito Santo nos orienta. O Espírito Santo nos dá sabedoria. O Espírito Santo nos dá as palavras. Antes, devemos nos preparar em espírito e em verdade. Em Mateus 12:34, se você não fala de Jesus Cristo, é porque o seu coração não está pleno dele. Prefere chegar ao lar de mãos vazias. Quer subir para o céu e descobrir que lá não tem amigos esperando você? Amigos que você levou a Cristo. Deseja isso mesmo? Anos atrás, um pregador falou, sem compromisso com o reino de Deus, você não tem valor. Você só tem valor se você for fiel até a morte. Você só terá valor se preocupar com o seu vizinho, da direita, da esquerda, de frente, do seu bairro, do seu estado, do seu país e do mundo. Em oração, suplique a Deus por cada um destas nações. Suplique a Deus por cada um dos moradores do seu bairro, do seu estado, do seu país. E verás a glória de Deus sobre ti. Recebam, pois, as coroas que Deus irá dar a todo aquele que lhe for fiel. A todo aquele que no seu coração, na sua mente, renunciou definitivamente ao mundo e viva em espírito e em verdade, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Que os santos digam amém.